Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales da Elite Gestão Condominial, representante da Elite e também síndico do Condomínio Max. Hoje nós vamos mostrar para vocês as melhorias que nós realizamos ao longo desses 2 anos junto ao condomínio. Então vamos lá ver? A gente já pode começar inclusive aqui da entrada já, né? Nós fizemos a revitalização aqui do logo do condomínio, que ele estava bem, por mais que seja novo, ele estava bem descascado. Nós fizemos a implantação aqui na entrada das cancelas, lembrando que o condomínio ele não tinha nenhum sistema básico de projeto de segurança, então nós aprovamos em assembleia e criamos uma comissão de moradores. Então, através da comissão que participou desde a assembleia, da aprovação, participou também da escolha da empresa e acompanhou todo o cronograma de implantação. Então nós viabilizamos isso no condomínio. Aqui foi instalado as cancelas, antena tag, sistema de leitura facial. Então hoje o condomínio ele conta com 2 tipos de acesso de segurança, tanto a facial quanto o carro. Então se o carro não estiver cadastrado, não entra. Se a facial não estiver cadastrada, não entra. Então a gente controla tanto o condomínio que está acessando o condomínio quanto o carro. Aqui na lixeira também nós fizemos uma melhoria que foi aprovada em assembleia, também que é a questão da utilização de facial. Nós tínhamos também um problema muito grave aqui de coleta. O próprio pessoal da prefeitura entrou em contato conosco pedindo para que a gente melhorasse, porque senão eles não iriam mais passar aqui no condomínio. Não tinha caçamba suficiente, o lixo era todo jogado, então nós ajustamos esse processo também. Hoje as caçambas elas ficam localizadas ali numa área mais escondida, não à mostra do condomínio, então isso valoriza o empreendimento, tá? Inclusive, tudo bem? Tá ocupado? Rapidinho. Eu tô aqui com o Samuel, ele é um dos responsáveis aqui pela jardinagem. Samuel, conta pra gente como é que era, pegou agora desprevenido, como é que era o condomínio antes de você assumir aqui na parte de jardinagem? Que deu um trabalhinho para conseguir ajustar, né? Deu um trabalhinho, a gente foi se dedicando diariamente nisso daí, né? Questão de controle de praga, aplicação de herbicida e tudo, né? Tanto na grama para combater a praga, quanto nos bloquetes também, né? Então, Não. aos poucos a gente foi trabalhando isso e hoje, graças a Deus, tá bem Tá caminhando, controlado, tá né? caminhando. Então hoje a gente consegue fazer investimento no jardim sem aquela necessidade, aquela correria que foi no começo de Sim, corte, de praga para todo lado, sim, né? com certeza. Não sei se você está lembrado também a questão do acero que a gente teve que fazer aqui, né? Porque as Bem árvores lembrado. estavam invadindo O o condomínio, condomínio, né? Inclusive até chegando no transformador, né? A gente isso. teve até que fazer uma ação conjunta com a CPFL, eles vieram fazer o afastamento dos galhos da rede para a gente poder dar continuidade no serviço. Exatamente. Então tá bom. Tá bom? Samuel, obrigado, viu? Imagina. Aqui na frente do condomínio também nós realizamos algumas melhorias, né? Essa parte aqui do acesso para delivery, isso foi muito importante, porque nós tínhamos um acúmulo muito grande do pessoal da portaria em ficar realizando o acesso do boy. Então hoje o boy tem a disponibilidade, né, de entrar aqui e usar o interfone delivery, que é aquele interfone ali, que ele liga diretamente na unidade. Então não há mais necessidade de passar pela portaria. Então isso acabou aliviando o processo, melhorando também essa agilidade junto aos pedidos, e ficou muito legal, porque ficou bem sinalizado. E aqui, exclusivamente, não tinha nenhum controle de acesso. Então qualquer um que chegava, inclusive tinha moradores que estacionavam aqui 3, 4 carros, e a gente conseguiu fazer esse controle de acesso. Tem um interfone com uma câmera lá, que a portaria libera, e fez esse acesso aqui junto com a cancela, controlando quem são os visitantes que estão aqui dentro dessa área. Outra coisa muito importante que nós implantamos, que é a feira de condomínio. Então, nesse espaço, ocorrem as feiras de condomínio, que era uma solicitação dos moradores, e nós conseguimos viabilizar isso para vocês. Melhoria na parte de segurança, tanto do controle aqui de acesso de visitantes, nós fizemos aqui a eclusa através da comissão de segurança, colocamos ali monitoramento, câmeras que nós utilizamos para identificar quem é que está entrando no condomínio, então isso foi um processo muito importante. Aqui dentro da portaria, vamos acessar aqui. A gente mostra mais ou menos aqui por cima, mas a gente tem toda a central de monitoramento aqui da portaria com o pessoal, né? Isso nós não tínhamos antes, então foi implantado com um projeto de segurança. E outra melhoria muito importante que não havia uma preocupação.
o pessoal não tinha ar-condicionado. Então nós implantamos o ar-condicionado, nós assumimos o condomínio. Haviam 3 ar-condicionados sem utilização, então nós instalamos um especificamente aqui na portaria para dar mais conforto aos colaboradores. Aqui no controle de acesso tem as faciais, então a gente também colocou uma botoeira de emergência, por eventualidade, né? Aconteceu alguma coisa, é só acionar aquele botão que o portão abre. Nós implantamos aqui o sistema de semáforo, por quê? A comissão achou melhor fazer a inversão de mãos, para a gente conseguir colocar faciais de entrada. Então tem aqui o semáforo para sinalizar, está bem sinalizado ali para a questão de fazer a inversão. Então isso também foi um ponto positivo na parte de segurança que nós passamos em assembleia e foi aprovado. Aqui é mais um ponto de melhorias que nós conseguimos, né, a viabilização. Nós temos aqui o Rodrigo, inclusive, que ele é... Também, Rodrigo. O Rodrigo, ele é morador também, proprietário da empresa que presta serviço aqui para o condomínio de Mercadinho. E havia uma solicitação de diversos moradores para que a gente pudesse realizar a melhoria no Mercadinho, porque o container ele era pequeno, o pessoal reclamava de um cheiro de plástico muito forte, plástico, né? Queimado. Plástico queimado. E o Rodrigo, ele sempre tentou viabilizar essa troca, mas com o fornecedor ele teve uma certa dificuldade. Então ele conseguiu ajustar essa troca nesse mês agora de junho. Está fazendo a ampliação aqui do Mercadinho, né, Rodrigo? Exatamente. Como é que vai funcionar aqui? Sim, aqui nós tínhamos um container que ele era um pouco menor, né? Então a nossa ideia realmente para a gente poder adicionar mais no nosso condomínio, nós aumentamos aqui. Antes era um container, então aqui hoje a gente está fazendo toda uma parte onde já tinha as sapatas. Aí hoje colocamos alguns pisos e aqui a gente vai fazer eles com isotérmico, onde o container ele já fica um pouco mais gelado e com certeza fica muito melhor, até para os próprios moradores poderem estar dentro e com certeza comprar bem, comprar melhor. E com certeza vai ficar maior, melhor para o condomínio, valorização. Inclusive nós investimos mais dinheiro justamente para melhor o condomínio e para os condôminos também. Para viabilizar. A gente teve uma situação aqui um pouco desagradável, né, Rodrigo? Porque a ampliação dele, o único espaço que ele ocupou um pouco a mais, que era do container, é aquele pequeno quadrado ali onde o pessoal está trabalhando. Houve uma denúncia de um morador mesmo, né? O caso assim, que a gente se espanta cada vez mais. Mas um próprio morador denunciou a obra do Rodrigo para o CREA, que o CREA veio aqui para fiscalizar, mas não parou a obra dele porque está tudo documentado, né? Então ele tem toda a documentação, exigência, tudo que a gente pede para ele de documentação, né? E para você, Rodrigo, como que foi essa questão de ter um vizinho seu denunciando uma obra sua, sendo que você só está fazendo uma melhoria aqui para o condomínio? Exatamente. Com certeza ficamos muito tristes, mas nós temos esse tipo de pessoas e com certeza em todo lugar tem, mas a única coisa que nós temos que fazer bastante é trabalhar e muitas vezes pensar na maioria dos moradores, porque a maioria dos moradores, o que eles querem? Eles querem a nossa permanência. Então, eu recebi várias mensagens, foram mais de 40 mensagens apoio, né? De apoio que eles fizeram a mim, falando, Rodrigo, continua que nós estamos com você. Então, com certeza, isso faz com que a gente continue fazendo o nosso trabalho melhor e tendo a maioria dos moradores dando apoio, com certeza isso aí já nos deixa muito feliz. Então tá bom, Rodrigo, obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Tem uma questão importante, né? Tem uma frase que fala que o problema da maldade do mundo não é a maldade em si, mas aqueles que se permitem a maldade, que permite que a maldade aconteça. Então, vocês, moradores, participem da Assembleia, não se deixem levar por informações levianas, informações sem comprovações, né? A gente tem até aqui para mostrar alguns prints de WhatsApp de como que a situação às vezes foge de controle com ataques, muitas vezes ataques pessoais. Então, participem, saibam o que está acontecendo, tirem as informações com o pessoal da gestão, subsíndico, conselho e síndico, para que vocês fiquem bem informados do que acontece dentro do condomínio e não vão por informações levianas. Mais uma melhoria na questão do controle de acesso no projeto de segurança. Então, nós fizemos a implantação aqui da catraca. Então, hoje tem acesso à área da piscina e da academia, realmente quem tem cadastro. Antes, nós tínhamos muitas reclamações de pessoas acessando a piscina sem cadastro, não era visitante, ninguém sabia quem era. Hoje a gente tem um controle maior. Aqui, nós colocamos uma tela para dar mais conforto térmico dentro da academia, lá dentro inclusive, pode ver que as janelas a gente fez uma forma de abertura para ter uma ventilação, e aí o pessoal tem um controle de acesso tanto da academia quanto da piscina. Aqui na academia nós melhoramos a questão da limpeza, que havia muitas reclamações sobre esse tema, e pretendemos passar em assembleia uma comissão para deliberar um valor para acomodar todos os aparelhos, melhoria dos equipamentos,
ou até mesmo de compra. Mas como a gente sempre trabalha através de comissões de moradores decidindo em assembleia o que fazer. Pessoal, aqui mais um ponto de melhorias que nós fizemos junto ao condomínio. Nós não tínhamos chamados junto à construtora. Então, o condomínio novo ele tem alguns vícios construtivos que necessitam de aberturas de chamados. Então, nós fizemos o chamado junto à construtora. Foi trocada toda a borda da piscina, que estava trincada. Então, a construtora arcou com esse custo, tanto de material quanto de mão de obra, não teve custo nenhum para o condomínio. Ponto importante também, pessoal, nós fizemos aquisição de novas cadeiras, espreguiçadeiras, né? Até uma questão que a gente tinha em média, né, mais de 20 chamados referente ao tema. Eu não consigo descer para a piscina porque não tem cadeira. Eu não consigo trazer um familiar porque eu não tenho onde sentar. E as pessoas desciam, né, um condomínio desse porte, descia com uma cadeirinha de praia, uma cadeirinha de plástico para poder sentar aqui na piscina. Então nós adquirimos esse material para o condomínio com a aprovação do conselho. Inclusive teve uma conversa, o conselho aprovou através do WhatsApp, através de uma enquete. Gente, o WhatsApp é uma ferramenta que facilita as informações. Então a gente passou para o conselho que havia uma necessidade, passamos o orçamento e pedimos aprovação para eles de um material que necessitava ser realizado a troca, né? Então, por isso que eu falo, é importante vocês participarem da Assembleia e tirar as dúvidas de vocês para não se levarem por informações levianas que o síndico está aprovando compras através de enquete de WhatsApp. Pessoal, aqui no salão de festa nós também adquirimos novo mobiliário, cadeiras novas, né? Adquirimos mais cadeiras. A princípio não colocamos ainda o ar-condicionado, mas os ventiladores para atender aqui a questão do conforto térmico. Controle patrimonial, algo muito importante que nós fizemos aqui no condomínio que não tinha. Então, como vocês podem observar aqui, tem controle patrimonial hoje. Foi implantado auditoria de contas, então nós temos auditorias mensais das contas do condomínio junto a uma empresa terceirizada que passa por avaliação do conselho, então isso dá mais segurança contábil e financeira para o condomínio. Internet que não tinha. Aqui nós adquirimos um freezer novo. O que ficava aqui no corredor atrapalhava o pessoal a passar, então foi uma aquisição de melhoria aqui para o salão de festa. Aqui nós fizemos a implantação também de sinalização para os moradores através de placas. Tudo bem? Aqui nós temos as câmeras que foram implantadas também com a nossa gestão e as placas de sinalização, de não pisar na grama. A placa ali para a segurança de todos, mantém os animais diante da sua visão, porque a gente tem muito problema com questão de pet. Implantação de novas lixeiras, também na área comum. E aqui nós também conseguimos as melhorias nos halls. Também através de aprovação em assembleia, através de uma comissão que ajudou a escolher a empresa, porque os halls estavam sem pintura, né? Como vocês podem ver, reconhecimento facial na entrada. E aqui, feito toda a reformulação dos halls através das pinturas, colocação de cantoneira para proteger. Nós tínhamos piso quebrado nessa região, nós também realizamos a troca. Um ponto importante, também na parte de segurança, que não tínhamos, colocação de câmeras em todos os elevadores. Esse aqui é o Reginaldo, nosso gerente operacional, ele que toma conta de todas as manutenções. Quanto tempo na equipe já, GG? 1 ano. 1 ano. Então, a equipe teve uma reformulação desde o início do Max. A gente reformulou a equipe inteira para melhor atender o condomínio, porque a gente sabe que a melhoria é constante. E o Reginaldo entrou na equipe aí para cuidar de toda a manutenção. Bastante trabalho, né, GG? Bastante trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Tem muita manutenção da construtora. Sim. Tem parte operacional também, que o Reginaldo cuida da parte da zeladoria, para fazer cobrança. Portaria. Enfim, bastante coisa. Bastante coisa. Então tá bom. Tá bom? Pessoal, questão administrativa, o que nós conseguimos ajustar aqui no condomínio? Nós ajustamos a questão do regimento interno com vocês, nós não tínhamos regimento interno aprovado, então era um condomínio que tinha quase 1 ano e não tinha um regimento. Então o que nós fizemos? Havia uma minuta que foi aprovada anteriormente pela gestão anterior, pelo síndico, que foi pago por uma empresa para realizar esse regimento interno. A gente aproveitou esse documento, passou em assembleia e tivemos a aprovação do regimento. Através do regimento, nós conseguimos aplicar notificações e multas. Entre notificações e multas, nesse período de 2 anos, foram mais de 300 notificações aplicadas no condomínio Max.
Então isso demonstra que a gestão, sim, tem agido de forma correta, notificando e multando quando necessário. Um outro ponto muito importante era a questão da cobrança de inadimplência. Nós tínhamos cerca de 100 mil reais dentro do condomínio que não estava sendo cobrado do morador. Tinha morador que simplesmente nunca tinha pago o condomínio. Então nós entramos com a cobrança jurídica, isso também não existia. Hoje nós temos uma inadimplência que está controlada através do trabalho do jurídico que está sendo realizado. Bom, nós também realizamos reuniões mensais com o conselho, então conselho, subsíndico, onde nós verificamos as contas dos condomínios, eles tiram as dúvidas que eles têm referente a isso e também falamos sobre os projetos de melhorias para o condomínio. Porque, pessoal, não dá para tudo que a gente for fazer aprovar em assembleia, então tem certas compras, certas melhorias que nós precisamos passar e saber a opinião do pessoal do conselho e subsíndico para a gente seguir adiante. Então tivemos essa melhoria também dessas reuniões mensais para discutir os pontos do condomínio. Em relação à questão da zeladoria, nós trouxemos também um gerente predial para vocês, porque desde quando eu assumi aqui que era um problema, que vocês tinham uma empresa, que quando eu assumi como síndico falaram, essa empresa vai sair, que já está de aviso, né? Porque era uma empresa que foi tirada, que tinha uma multa, inclusive vocês pagaram por essa multa, e colocado uma outra empresa no local. E havia muita reclamação. Então, desde que eu assumi, tinham passado mais de 4 zeladores aqui no condomínio em um curto período de espaço de tempo. E o que nós fizemos? Trouxemos um zelador experiente, que é o Matheus, hoje ele atua como gerente predial, é um colaborador orgânico, né? Então ele é empregado do condomínio e conseguimos ajustar esse processo de troca que nós estávamos tendo, consequentemente também melhorando a manutenção. A parte de controle patrimonial, então hoje tem auditoria e controle de patrimônio do que é do condomínio, e também as questões de auditoria das contas, né? Então tudo que é feito de compra precisa de orçamento, existem auditorias, que é cobrado tanto o síndico quanto o administrador. Mas nem tudo são flores, infelizmente. Eu sofri algumas questões aqui no condomínio como síndico, como gestor de vocês, que acabou dificultando um pouco o nosso trabalho, né? Ataques pessoais, ataque à minha pessoa, não propriamente dito a questão do condomínio, que a gente sabe que a gente não consegue agradar todo mundo. Ser síndico, gente, não é agradar a todos, é fazer o que é certo, é seguir regimento, convenção, né? É aplicar as regras. E quando você aplica regras, as pessoas muitas vezes acabam não gostando de você, e isso faz parte do processo. Mas aqui no condomínio Max a gente teve uma situação muito desagradável, né? Várias, na verdade. Tivemos a criação de um e-mail, né? A princípio chamado Marcos Raiz, onde a pessoa que enviou o e-mail, ela tinha acesso aos dados dos moradores, de alguns moradores, que eu digo e-mail, e encaminhou algumas questões do condomínio fora de contexto, questões que nós já tínhamos aprovado em assembleia, encaminhou questões pessoais da minha vida, né, sobre questão de pessoais no sentido de divórcio que eu passei o ano passado, né, que não é uma situação fácil, questões de outros condomínios, né, situações que ocorreram de outros condomínios para tentar desclassificar a nossa empresa, me desqualificar como pessoa, como profissional. Não obstante a isso, criaram um outro e-mail chamado Comissão de Moradores do Condomínio Max, e encaminhou novamente novas informações falsas referente à minha pessoa, no pessoal não profissional, né? Além disso, houveram outros e-mails que foram enviados. Eu fiz um boletim de ocorrência, estou inclusive em tratativa jurídica em relação a 2 condôminos aqui do condomínio, que é uma situação muito desagradável. Situações de ataque ao pessoal que é da gestão, porque no entendimento de um grupo de pessoas, se não critica o síndico e aprova alguma compra, está errado, tem que ser contra, enfim, não é dessa forma que o trabalho tem que ser feito dentro do condomínio. Tipos de mensagens que a gente vai expor aqui para vocês, falando coisas que não convêm na realidade do condomínio, pessoas que criticaram, que quando eu fui conversar com essa mesma pessoa que colocou esse tipo de mensagem, simplesmente ela não falou que tinha um problema no condomínio, que falou que estava tudo bem, né? Então, ou seja, no pessoal não apontou o que estava insatisfazendo ela, mas no grupo acabou colocando mensagens que não condiz com a verdade. Tivemos denúncia no caso do mercadinho do Rodrigo, ao CREA, que veio de próprio morador. Nós tivemos denúncia ao Corpo de Bombeiro referente ao envidraçamento de sacada, que o condomínio inclusive está num processo aí junto ao Corpo de Bombeiro, mas tudo isso partiu de morador, esse tipo de situação, tá? Sabotagem no sistema de alarme de incêndio, então foi sabotado o sistema, quebraram a porta ali do ático, entraram, ativaram a bomba de incêndio, com isso pressuriza toda a rede, tanto que estourou a tubulação, a gente teve que gastar com esse tipo de manutenção. Então são situações que desagradam. A gente tem grupos de pessoas que inventaram que era proibido conversar na área comum, que isso inclusive partiu de um conselheiro, nunca houve esse tipo de informação, então
a gente fica muito triste com isso. Vocês moradores que não querem ver um condomínio sendo desmantelado por mentiras, por fake news, vocês têm que combater isso. E como se combate? Não é brigando no WhatsApp, é comparecendo em assembleia e tirando as dúvidas que vocês têm. Independente do síndico que estiver aqui, lógico que a gente pretende dar continuidade no trabalho, eu gostaria de falar com vocês, moradores. Não permitam que isso aconteça dentro do condomínio de vocês. Não permita que um grupo de 10 a 8 pessoas façam do condomínio algo ruim, né? Porque eu sei que a conquista não é fácil de um apartamento. Então, busquem por melhorias, tirem as dúvidas de vocês, critiquem quando tem que criticar, façam da forma correta, mas não ataquem o teu vizinho, o síndico, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. E o condomínio só perde com esse tipo de situação.